Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Instituto Cultural Ingá, que é uma agência de fomento e incentivo à cultura instalada aqui no interior do estado do Paraná, na cidade de Maringá, e que tem como objetivo promover não só o fomento em aspectos da área cultural, como também leis de incentivo e políticas públicas aplicadas à cultura, como também aproximar potenciais patrocinadores a projetos culturais aprovados nestes mecanismos e nestas plataformas. Na noite de hoje, nós estamos aqui com o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, o Enilton Menezes, que vai nos apresentar de uma maneira bem pragmática as perspectivas da retomada da Lei Rouanet com o atual governo federal, as projeções, tudo que foi realizado até agora e as expectativas para os próximos 3 anos. Para a gente dar início de uma maneira bem rápida ao nosso evento, nesse momento nós assistiremos a um rápido pronunciamento, uma rápida fala da secretária de Estado da Cultura do Paraná, senhora Luciana Casagrande Pereira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Luciana Casagrande Pereira e estou secretária da Cultura do Estado do Paraná. Quero começar agradecendo ao Instituto Cultural Ingá pelo convite para participar de uma noite tão importante. Cumprimento o nosso querido Enilton Parente de Menezes e dizer que é uma honra ter o Ministério mais uma vez aqui conosco no Estado, tirando as nossas dúvidas e esclarecendo esclarecendo as questões aqui do nosso povo paranaense. É uma honra, um evento como esse é muito importante para a difusão das informações, para o diálogo e essa interação entre o governo federal, o governo estadual, os municípios e a sociedade civil é dessa forma que nós gostamos de trabalhar. Então, um bom evento a todos nós e vamos ouvir nosso querido Enilton agora. Obrigado, Luciana. Ouviremos neste momento uma rápida fala também do secretário municipal de Cultura de Maringá, que integra a frente dos municípios aqui da região noroeste do estado do Paraná, o Victor Simeão. Olá, Enilton. Olá, secretária de Cultura do Estado do Paraná, Luciana Casagrande. Olá, presidente Jorge Coelho, Alan Gaitarosso, Miguel Fernando e todo mundo que representa o ICI, assim, os demais presentes, fazedores e fazedoras de cultura de Maringá, também na nossa região. Eu quero saudar especialmente o Enilton por participar conosco desse diálogo fundamental e agradecer a oportunidade ao ICI por estarmos juntos aqui. Se vocês estiverem vendo esse vídeo neste momento, é porque eu estou em trânsito, estou em voo, não consegui chegar ao destino. Os aeroportos do Brasil estão em algumas dificuldades em relação aos voos e tem atrasado muito os deslocamentos. Mas eu vim aqui especialmente saudar e dizer que é uma oportunidade muito boa essa de conversar, de falar sobre o fomento no Brasil, principalmente por meio da Lei Rouanet. Maringá tem sido um exemplo em relação à captação, isso aí é um dos destaques, no trabalho de articulação entre iniciativa privada e fazedores de cultura. A Secretaria de Cultura tem sido uma apoiadora dessas iniciativas e ter um encontro como esse estreita ainda mais os nossos laços, nos aproxima e nos permite entender ainda mais esse mecanismo e quem sabe ter novas ideias de fomento. Sucesso a todos e todas nessa noite, um forte abraço. Obrigado, Victor Simeão. Vou explicar rapidinho como é que vai ser a dinâmica. O secretário Enilton Menezes vai usar a palavra mais ou menos aí uns 30, 40 minutos para dar um panorama geral da retomada da Lei Rouanet
Na sequência, nós abriremos para que o Caio Cesário, de Londrina, faça um questionamento ao Enilton, até para estabelecer essa relação da aliança estratégica entre Maringá e Londrina como um polo aglutinador de desenvolvimento cultural e também da economia criativa e artística. Depois a gente vai ouvir uma questão do Marcelo Seixas, que é um consultor cultural que trabalha em diversos projetos de Maringá, região e do Brasil. E aí você que está nos acompanhando online aí pelo YouTube do Instituto Cultural Ingá, você pode deixar a sua questão dentro ali do campo dos comentários, que o Alan, o nosso consultor sênior, vai trazer no momento final para que o Enilton possa responder se a gente tiver tempo. E aí a gente vai para as considerações finais e fazemos o nosso fechamento. Nesse momento, então, eu passo para o Enilton Menezes, que é o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura aqui do Governo Federal. Enilton, por gentileza. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu vou começar me desculpando por não comentar o pronunciamento, a fala da Luciana e do Victor, porque não saiu áudio para mim. Eu não sei se as pessoas lá fora observam, mas eu só vi imagem, por isso queria mandar um abraço para a Luciana e para o Victor, mas eu não consegui ver o que é que eles tinham, consegui ouvir o que eles tinham falado. Queria agradecer a oportunidade da gente participar desse pequeno debate sobre a Lei Rouanet. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, mais curto, para a gente dar um pouco mais de espaço para as considerações dos nossos internautas, que eu acho importante essa escuta que a gente tem feito em todo o Brasil, e isso aqui também não deixa de ser uma escuta para o pessoal, e em especial da região de Maringá, a qual eu tinha me comprometido aí, mas infelizmente a agenda acabou não dando certo, mas eu acho que um dia a gente consegue fazer um evento presencial aí. Bom, eu queria começar essa fala um pouco mais informal, trazendo para vocês a importância que é a Lei Rouanet e o mecanismo de incentivo fiscal para o país. A gente passou por 4 anos muito ruins no último governo, onde a Lei Rouanet ela foi muito atacada, ela foi muito vilipendiada, com algumas informações falsas, algumas coisas de má fé que foram utilizadas pelo governo anterior, que eu não vou ficar aqui esticando esse assunto, mas só queria realçar para toda a produção cultural que nos ouve da importância desse mecanismo e do ativo que é a Lei Rouanet para a produção cultural brasileira. Como primeira informação, para quem ainda não sabe, eu queria ressaltar que a Lei Rouanet é a única lei de fomento do país na cultura federal, né, o único mecanismo de incentivo fiscal que não tem validade. Nós temos um ativo que a gente não pode prescindir dele. E eu explico, que a partir da década dos anos 2000, toda lei de incentivo fiscal nova, ela tem uma duração máxima de 5 anos. E a cada 5 anos precisa ser renovada. Aconteceu agora com algumas leis da saúde, aconteceu agora com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, que só vai durar 5 anos, e a nossa lei já tem 32 anos, passou por todos os governos, independente de colorações políticas, e está sobrevivendo, apesar do ataque que teve durante esses últimos 4 anos. E eu estou falando de um investimento ao longo desses 32 anos em números absolutos, em números sem correção, de 26 bilhões de reais. Isso daria hoje mais ou menos 40 bilhões de reais investidos na cultura brasileira. É óbvio que a Lei Rouanet ela precisa, e sempre precisará, de alguns ajustes, porque uma lei que foi redigida há 32 anos, ela fatalmente precisa que vá se fazendo alguns ajustes para que ela possa enxergar a produção cultural brasileira da forma que a produção cultural brasileira se movimenta. Para vocês terem uma ideia, na Lei Rouanet, no atual texto, a gente nem tem a palavra internet. Imagine você hoje pensar, há 32 anos, você pensar em plataformas, em formas de fruição que não fossem aquelas mais tradicionais. Por isso, a gente precisa estar sempre atualizando essa lei, fazendo com que ela cada vez mais vá ao encontro das demandas da produção cultural. O que nós encontramos aqui, aí eu começo a fazer esse pequeno relato, nós encontramos uma situação muito ruim, muito caótica no começo do ano, e a primeira percepção que nós tivemos é que nós não poderíamos operar a Lei Rouanet do modelo que a gente queria sem alterar a legislação.
foram implementadas algumas legislações ao longo desses 4 anos que era muito mais nociva à produção cultural do que uma legislação que pudesse enxergar a produção cultural dentro da dinâmica que a produção cultural precisava. Então, a gente tinha a clareza de que, antes da gente abrir o sistema para receber novos projetos nessa nova gestão, nós precisávamos mudar a legislação. Porque se eu abrisse a nossa plataforma para recebimento de novos projetos na legislação anterior, que estava em vigor, que estava vigindo, eu teria que operar na lógica que a gente não queria operar. Então, o primeiro dever de casa que nós tivemos foi alterar a legislação, fazer uma consulta, fizemos uma consulta relâmpago pública para poder entender da melhor forma possível o que é que a gente tinha que fazer para começar a operar o sistema. Isso, naturalmente, levou um determinado tempo, porque a gente precisou publicar um novo decreto, e publicamos um decreto no dia 23 de março, para um decreto, foi um tempo recorde dentro do governo, e publicamos a nossa instrução normativa, que também depende do decreto, no dia 10 de abril. Então, em menos de 4 meses, nós mudamos a legislação, e ao mesmo tempo que estávamos fazendo essa alteração de legislação, nós estávamos ajustando as plataformas informatizadas para que ela pudesse funcionar adequadamente. A situação, o cenário que nós recebemos no dia 1º de janeiro foi um cenário que muito nos preocupou, porque nós encontramos um passivo muito grande de projetos que estavam em análise, nós encontramos cerca de R$1 bilhão aportado nos projetos, bloqueados nas contas bancárias, eram recursos já captados, já renunciados pelo Estado brasileiro e que estavam de forma deliberada bloqueados nas contas. Recebemos uma quantidade muito grande de projetos que deveriam ser feita a prorrogação no dia 1º de janeiro e não foi de forma automática, e dentre outros problemas, recebemos um sistema SALIC, que todo mundo conhece, completamente mexido por dentro e operando de uma forma que não nos dava segurança processual nem jurídica para que a gente reabrisse o sistema. Para vocês terem uma ideia, o sistema SALIC foi tão mexido, foi tão alterado de forma equivocada, que quando nós pedimos a nossa fábrica de software para fazer uma repaginação desse programa, nós tivemos que retornar para a versão de 2018, que estava na nuvem, para poder, de 2018, trazer de volta para o dia 11 de abril, a gente poder operar dentro dessa lógica. Além disso, encontramos um sistema que não tinha pareceristas credenciados, encontramos uma destruição de todos os núcleos dos PRONACs. Para quem sabe o que é isso, cada uma das nossas instituições vinculadas tem um pequeno núcleo, que a gente chama núcleo PRONAC, por causa do Programa Nacional de Apoio à Cultura, mas são áreas das nossas vinculadas que operam o sistema Rouanet, o sistema PRONAC, na vertente do incentivo fiscal. Então, encontramos os sistemas PRONACs destruídos e encontramos o nosso ministério, que nem ministério era, completamente sem estruturação, nem de equipe, nem de máquina. Os nossos computadores tinham sido, a última vez que tinha sido renovado, já tinha 6 anos. Imagine o que é você operar um computador com 6 anos de defasagem, os computadores nem rodavam o sistema. Então, nós tivemos que fazer, no primeiro momento, essa remodelagem da legislação. E aí entra o decreto do fomento, que foi assinado pelo presidente Lula no dia 23 de março, lá no Rio de Janeiro. Quando nós começamos a desenhar esse decreto, que ele foi iniciado apenas com a intenção de regulamentar novamente a Lei Rouanet, a Lei 8.313, os órgãos de controle do governo federal nos alertaram que era importante que a gente aproveitasse esse decreto para regular outras ferramentas de fomento. Então, ele deixou de ser um decreto somente de regulação da Lei Rouanet e passou a ser um decreto que criava um cenário jurídico favorável para a chegada das duas leis que a gente iria implementar, que é a Lei Paulo Gustavo, que já foi implementada, já foi distribuído os recursos com todos os estados e municípios, e a Lei Aldir Blanc, que eu não vou falar dessas duas leis, senão a gente não vai ter tempo para discutir a Lei Rouanet. Mas o decreto do fomento, ele teve inicialmente o objetivo de regulamentar a Rouanet, mas depois ele cresceu, ele se ampliou, e passou a ter um objetivo de regular o cenário de fomento da cultura brasileira em todas as suas vertentes, unificando conceitos, trazendo entendimentos
para os gestores de que desse mais segurança jurídica na operação desses mecanismos de fomento à cultura. No dia 11 de abril, nós abrimos a plataforma para receber novos projetos, e aí a gente começa a ter um diálogo com a produção cultural brasileira, visando discutir essa legislação que nós colocamos na rua. Por que a gente fez isso? Porque nós tivemos muito pouco tempo, e isso foi feito de forma deliberada, de discussão desse tema com a classe artística e com a produção cultural. Se a gente fosse partir para uma discussão ainda preliminar, antes da publicação desses dois instrumentos, provavelmente a gente estava aí chegando no mês de agosto, setembro, e a gente não teria a abertura da plataforma para que as pessoas apresentassem seus projetos. E havia uma demanda gigante para a apresentação desses projetos, porque, historicamente, nos últimos 4 anos, aconteceram muitas dificuldades de apresentação de projetos na Lei Rouanet. A gente sabe qual era a lógica do governo anterior. Então, a gente correu para apresentar para a sociedade uma legislação nova que minimamente pudesse criar um cenário favorável à execução desses projetos, e assim o fizemos, e partimos para uma escuta que a gente continua fazendo com as classes de produção cultural de todas as regiões brasileiras. Uma novidade que a gente teve até a ousadia de incluir no decreto, do decreto do fomento, e eu digo ousadia porque isso, para nós, é um risco da gente não cumprir o decreto da forma que está colocada, é que a gente estabeleceu, junto com o presidente Lula, assinado pelo presidente Lula, uma prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há um entendimento desse atual governo que essas 3 regiões precisam ter uma ação que possa induzir investimentos nos estados que compõem essas 3 regiões, porque, historicamente, são estados que menos recebem incentivos fiscais quando a gente olha para trás e vê os 32 anos de existência da lei. Para vocês terem uma ideia, a região Norte recebe, historicamente, cerca de 1% do incentivo fiscal da cultura para todos os 7 estados. E o mais agravante é que lá na região Norte, nós temos a São Paulo do Norte, porque quando a gente abre, a gente examina o investimento que é feito na região Norte, nos 7 estados, 80% disso está no Pará. Então, é por isso que eu digo que o Pará é para o Norte o que São Paulo vem sendo, a região Sudeste vem sendo para o resto do Brasil. Então, é uma concentração da concentração, quer dizer, ou podia ser melhor, é a exclusão da exclusão. O estado do Amapá, por exemplo, teve 0 de investimento na Lei Rouanet em 2022. E a gente não pode concordar com isso. O movimento cultural do Norte é tão robusto como qualquer de outra região do Brasil. Então, partimos, então, para fazer esse diálogo com a sociedade. A gente tem um entendimento, isso é bom que as pessoas fiquem atentas para isso, que a legislação que rege o incentivo fiscal da cultura é uma legislação viva, porque ela pode ir alterando ao longo do tempo, até porque o próprio cenário da cultura brasileira vem se alterando. Então, como a gente tem falando em termos legislativos, nós temos uma hierarquia onde você tem uma lei que só pode ser alterada no Congresso Nacional, você tem um decreto que é uma prerrogativa do presidente da República, e você tem as portarias, a instrução normativa, que é uma prerrogativa da nossa ministra. A gente está trabalhando muito nesse infralegal, que são as instruções normativas que a gente chama aqui internamente, que é o nosso chão de fábrica, que é como a coisa funciona, como é que a operação se dá, e a gente tem que ter essa operação de uma forma mais fácil possível para todos. Então, a instrução normativa que a gente lançou no dia 11 de abril, ela a cada ano, durante esses 4 anos, ela vai ser revisada. Como é que nós vamos fazer essa revisão? Fazendo a escuta com essa sociedade, fazendo a escuta com a produção cultural brasileira. Eu mesmo, como secretário, junto com o meu diretor, nós já viajamos para todas as 5 regiões do Brasil, inclusive o estado do Paraná, lá em Curitiba, onde a gente apresenta para essa produção cultural, para esses agentes culturais, o que é que a gente trouxe de legislação, e a gente faz uma escuta daquilo que ainda não está sendo atendido de uma forma adequada, claro, sempre realçando que a gente precisa atender dentro da legalidade. Então, para isso, a gente, já estou dando aqui um furo de informação, agora no dia 1º de novembro,
daqui a 2 dias, a gente vai divulgar isso amanhã, estou divulgando aqui antecipadamente, nós vamos abrir a nossa plataforma para fazer uma consulta pública para a Instrução Normativa de 2024, que a gente pretende publicar até o dia 31 de janeiro de 2024. Por que essa data? Porque a gente tem que ter um cuidado de segurança jurídica de só mudar regras durante o período que o nosso SALIC está fechado. Porque eu finalizo um ano de 2023, no dia 30 de novembro, abro 2 meses de parada do sistema, onde a gente faz toda uma avaliação do processo durante o ano, e no dia 1º de fevereiro eu reabro o sistema SALIC já com as novas regras. Então, nós vamos fazer uma escuta de todas as pessoas que podem opinar, um formulário que nós vamos colocar dentro do SALIC, as pessoas podem opinar da forma que bem quiserem sobre a necessidade de alteração da instrução normativa que possam ir ao encontro dos desejos e das demandas que são apresentadas por todas as regiões do Brasil. Claro que, quando você faz uma demanda assim tão aberta, a gente recebe sugestões de toda a categoria. Muita gente olha muito para o seu próprio projeto, a gente entende, porque a gente tem até aqui, dentro da nossa secretaria, uma máxima de que o proponente sempre acha que o projeto dele é o mais importante do país, mas não é bem assim que funciona, porque nós temos 10 mil projetos na nossa carteira, 3.500 projetos sendo executados simultaneamente. Então, nós vamos abrir essa consulta pública para que a gente possa ter uma legislação a cada ano, durante esses próximos 4 anos, mais próxima das demandas que as produções culturais, que os agentes culturais nos apresentam. Durante esse primeiro momento do ano, a gente teve ali um período de arrumação por 6 meses, arrumando as equipes, podendo tirar o atraso, tratando os passivos que nós encontramos. Nós fizemos um lançamento de 2 ações que são muito importantes para o sistema, que é um programa, que a gente está chamando de programa. São 2 programas que nós lançamos e pretendemos lançar mais no próximo ano. O que são esses programas? São ações dentro do PRONAC, ações dentro da Lei Rouanet, do incentivo fiscal, que estimulam, induzam a descentralização. Nós lançamos no mês passado um programa chamado Programa Rouanet Norte, que nós estamos levando 4 estatais, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco da Amazônia, que atua naquela região, e estamos levando 24 milhões de recursos para aquela região, exclusivamente para a região norte. E quando a gente diz exclusivamente, é porque muita gente, quando tem essas ações, acha assim, não, mas eu que estou no Rio, ou eu que estou no Paraná, eu posso apresentar um projeto para realizar lá no norte? Nesse momento, não, porque o que a gente quer é induzir essa descentralização. Os agentes culturais do norte, eles, claro, é muito bom receber atividades culturais ou eventos culturais que são enviados para lá, mas eles querem fazer os deles também. Então, nesse momento, na primeira versão do programa, são agentes que moram nos 7 estados para realizar atividades culturais nesses estados, para que a gente possa movimentar a cadeia produtiva da cultura naquela região. Outra iniciativa muito importante que foi lançada na semana passada é o que a gente está chamando de Programa Rouanet nas Favelas. É uma ação muito representativa da demanda que nos foi apresentada. É um projeto piloto. Nós fechamos com um grande patrocinador, que foi a Vale, foi o primeiro que nós chamamos para essa parceria, e estamos levando, do mesmo jeito que levamos para o norte, estamos levando para os territórios de favela de 5 estados brasileiros. Bahia, nesse primeiro momento, está sendo atingido o estado da Bahia, o estado do Ceará, o estado do Maranhão, o estado do Pará e o estado de Goiás. Por que esses 5 estados? Porque o decreto nos obriga a dar prioridade para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. No próximo ano, no começo do ano, é provável que a gente lance um programa similar ao do norte para a região nordeste. A gente vai lançar, junto com o Banco do Nordeste, que é o banco que atua naquela região, o Programa Rouanet Nordeste. Por que a gente está sempre colocando o Programa Rouanet? Porque a gente é uma outra parte do que nós pretendemos, que é resgatar o nome Rouanet. Vocês devem ter percebido que, inclusive, por uma questão estratégica, nós mudamos a marca da Rouanet. Nós criamos uma marca nova para dar essa repaginação ao mecanismo, para dar mais credibilidade ao mecanismo e para fazer com que as pessoas, e eu já percebi que isso está acontecendo na imprensa, falem que aquilo é a Lei Rouanet. Porque muita gente que vilipendiou a Lei Rouanet
e que falou mal da Lei Rouanet não sabe que a Lei Rouanet é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, é necessário que a gente mostre que essas ações que estão sendo desenvolvidas com a Lei Federal de Incentivo à Cultura são ações da Lei Rouanet. E a gente tem feito uma medição na imprensa, as pessoas começam, a imprensa principalmente, começa a falar de uma forma adequada sobre a importância desse mecanismo para o setor cultural, que é a Lei Rouanet. Outro ponto importante que a gente precisou nesse momento trabalhar nessa retomada foi a formação das nossas equipes. Nós recebemos também equipes de funcionários e servidores do Ministério numa situação muito, eu diria até muito deprimente, porque estavam sendo assediados moralmente, havia um clima muito ruim dentro do Ministério, e a gente precisou resgatar também um pouco da autoestima dessas equipes, e foram essas equipes que estiveram aqui durante esses 4 anos que salvaram esse mecanismo da destruição, porque todos os sinais que nós encontramos ao chegar aqui no Ministério foi que a Lei Rouanet não sobreviveria mais alguns meses de existência caso esse governo não tivesse sido mudado, porque o que nós encontramos aqui em termos de movimentos, e vocês que me ouvem, alguns de vocês têm vários exemplos sobre isso, era para a destruição desse mecanismo de incentivo à cultura, e felizmente os servidores da casa conseguiram sustentar esse mecanismo até que a gente pudesse dar essa retomada. E quando eu digo servidor da casa é porque existem algumas ações que as pessoas nem sabem, mas, por exemplo, existiu um servidor aqui que chegou a esconder determinados módulos do SALIC para que não fossem destruídos. Esconder mesmo, esconder eletronicamente, porque os módulos estavam sendo todos destruídos ao longo do tempo. Nós perdemos o módulo de pareceristas, nós perdemos o módulo da Comissão Nacional, nós perdemos o módulo de controle dos PRONACs e tivemos que resgatar tudo isso, porque eles estavam todos sendo destruídos. Um outro ponto importante que eu imputo de relevância para a gente ressaltar é o papel da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Nós encontramos uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que foi completamente alijada do processo de gestão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, no seu texto original, ele cria uma comissão, chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, paritária entre governo e sociedade, que tem a função de ajudar na gestão desse mecanismo, ajudar ao Ministério da Cultura a gestão desse mecanismo. Essa comissão, já no período de transição, eu trabalhei no último mês de transição, a gente identificou que a comissão não era representativa da sociedade, porque a parte da sociedade tinha sido escolhida pelo governo, o que é uma distorção. Na hora que você tem uma representação da sociedade que escolhido os seus membros pelo próprio governo, você perde a noção de equilíbrio. A gestão passada tirou a função da Comissão Nacional, que é de avaliar todos os projetos que passam pelo sistema. Eles alteraram o decreto e colocaram a Comissão Nacional apenas como instância recursal de projetos reprovados. Então, aquele projeto que era reprovado de forma discricionária dentro do Ministério, ele iria para a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Nós remodelamos a Comissão Nacional, interrompemos deliberadamente o mandato da antiga comissão, que iria até o dia 31 de dezembro de 2023, nós interrompemos, a partir do decreto, foi o decreto do presidente Lula, em março, que interrompeu esse mandato, e nós criamos um novo modelo de Comissão Nacional, e abrimos, naturalmente, um novo edital, um novo processo de seleção, onde a própria sociedade indicou os seus membros, que são paritários com o governo dentro da comissão. E trouxemos algumas novidades para essa comissão, para ela ser mais representativa. A primeira novidade é que a comissão passa a ter um número equilibrado de membros entre as 5 regiões do Brasil. Então, todas as bancadas, são 6 bancadas, precisam ter pelo menos um membro de cada uma das regiões. Então, para que as regiões brasileiras estivessem bem representadas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 70% da comissão anterior era de São Paulo. E isso é uma distorção grave no sistema. Desculpa a minha garganta. Isso é uma distorção grave no sistema que nós corrigimos. Outra característica dessa nova comissão
é que ela tem representações importantes dentro da sua formação. A primeira é a representação da cultura indígena. Pela determinação do decreto, a comissão tem que obrigatoriamente ter uma representação da cultura indígena. Pelo decreto também, essa comissão tem que ter uma representação da cultura popular. E não existia essa cadeira. No mesmo decreto, nós estabelecemos que a comissão teria que ter uma cadeira também das instituições que tratam das diversas acessibilidades, para que essa pessoa que representa essas instituições de acessibilidade possam opinar sobre os projetos que estão entrando. E uma quarta cadeira é uma cadeira que foi ocupada por instituições que tratam dos diversos preconceitos que eventualmente possam ter. Quer dizer, essas cadeiras novas foram implementadas e nós passamos a ter uma comissão nacional muito mais representativa do segmento cultural, até porque essa comissão nacional ela é indicada pelos setores da cultura, ela não é indicada pelo Ministério. Outra novidade da comissão é que voltamos a ter a comissão que a gente chama de itinerante. A comissão ela se reúne 11 vezes por ano, ela só não se reúne no mês de janeiro, ela se reúne de fevereiro até dezembro, e durante o ano, nessas 11 reuniões, nós vamos fazer 5 reuniões itinerantes, nós vamos levar a comissão para as regiões brasileiras, para que essa comissão entenda a demanda que a sociedade nos apresenta. Fizemos a primeira itinerância inaugural desse novo governo, há 15 dias atrás, lá em Natal, na região norte. Esse ano, na região nordeste, esse ano a gente só vai fazer uma itinerância por conta do volume de projetos que a gente está recebendo, mas no próximo ano nós vamos ter 5 itinerâncias. E aí a gente cria, com esse movimento de aproximação da sociedade civil, da aproximação com a produção cultural, a gente cria o que eu tenho dito muito para a ministra, e ela sempre ri quando eu falo isso, que é o nosso passivo oculto. Por que passivo oculto? Porque quando nós chegamos aqui, nós encontramos um passivo palpável, que nós tivemos que resolver, como eu falei para vocês, projetos atrasados, projetos enganchados na prorrogação, dinheiro bloqueado nas contas, edital de pareceristas vencido, regras que mais atrapalhavam do que ajudavam. Eu não sei se vocês se lembram, mas eles inventaram uma regra estapafúrdia, que era os planos anuais, que é um mecanismo importantíssimo para as instituições estáveis da produção cultural. Eles inventaram uma regra que não sei de onde tiraram essa criatividade toda, que os planos anuais, as instituições que apresentassem planos anuais só podiam realizar essas atividades dentro das suas sedes. Ora, você imagina o que é uma orquestra que tem uma sede, como é a Orquestra Ouro Preto, lá de Ouro Preto, que tem uma sede para ensaio. O maestro me ligou dizendo que ele não podia se apresentar, só podia ensaiar, porque os espetáculos tinham que ser feitos na sede. A sede é um lugar de ensaio, então eu não posso fazer apresentações musicais porque a regra me impede. Aconteceu isso também com grupos de teatro, o Grupo Galpão, o Grupo Corpo, uma série de grupos estáveis que utilizam planos anuais, não podiam realizar atividades fora dos planos anuais. Obviamente que essa regra foi criada para que os planos anuais não acontecessem. E, além disso, eles proibiram, na regra passada, a existência dos planos plurianuais. Esse tipo de ação, ele prejudicou sobremaneira o relacionamento do Ministério com a produção cultural. Por isso que apareceu aí o que eu chamo desse passivo oculto. O que é esse passivo oculto? Era a produção cultural que deixou de se relacionar com o Ministério por falta de credibilidade. As instituições culturais que eventualmente tinham um plano plurianual foi se mexendo ali para tentar chegar no final do ano de 2022, mas muita gente ficou impedida de apresentar projetos, principalmente os planos anuais. Nós retornamos ao plano plurianual, que é uma ferramenta muito importante de gestão. Vocês imaginam que é um museu, um equipamento cultural, um grupo estável, uma orquestra, poder apresentar um projeto para 4 anos. É uma visão de planejamento. Quer dizer, e o pior o melhor que é bom para todo mundo. É bom para o Ministério porque eu avalio somente um projeto a cada 4 anos daquela instituição. É bom para o proponente que não precisa ficar apresentando todo ano a mesma coisa.
E é bom para o patrocinador, porque ele pode fazer um contrato de investimento de mais longo prazo, não precisa passar pelos compliances que esses grandes investidores têm nas suas instituições, nas suas companhias. Então, como é bom para todo mundo, eles resolveram interromper. Uma das medidas também que eu considero estapafúrdia, que tem a ver com o plano anual, foi que eles inventaram uma regra que um patrocinador só podia investir num mesmo projeto durante 2 anos, alegando que isso descentralizaria o investimento, o que é uma falácia. Se você for ver os números de 2022, ele está mais concentrado do que nos anos anteriores. Por quê? Porque as instituições, elas, ao não terem capacidade de fazer o mesmo investimento naquela ação que ele já conhece, que já está dando resultado, eles muitas vezes buscam uma outra atividade que seja similar. Então, isso prejudica, por exemplo, estados que têm poucos patrocinadores. O meu estado, por exemplo, o Ceará, você conta nos dedos de uma mão os grandes patrocinadores. E se esses patrocinadores não podem investir de uma forma constante nos projetos, isso acaba impedindo que o patrocinador faça os seus investimentos naquilo que eles entendem ser mais adequado. O que desconcentra não são essas regras absurdas, o que desconcentra é o que nós estamos fazendo agora, que é uma ação que a gente está divulgando, que é uma ação exitosa. Nós estamos buscando os patrocinadores, os 50 maiores patrocinadores da lei, por uma determinação da nossa ministra Margarete. Nós vamos buscar, já estamos em contato com vários deles, os 50 maiores patrocinadores, e vamos fazer com que esses patrocinadores enxerguem a política pública de cultura do Ministério, em especial de descentralização. Por isso, nós fizemos, até de forma exemplar, de forma simbólica, o primeiro movimento na região norte com 4 estatais, porque são empresas do governo que aderiram imediatamente ao nosso chamado. Fizemos esse movimento com a Vale e nós já estamos, eu mesmo tenho reunião marcada com a Petrobras, com a Shell, com a Nubank. Eu estou falando, pessoal, de 50 maiores patrocinadores, representa exatamente 47% de tudo que entra na Lei Rouanet. Estão na mão de 50 empresas. Isso é mais ou menos R$1 bilhão que estão operadas por 50 empresas. E nós vamos abordar estas 50 empresas para que elas possam vir conosco nesse movimento de desconcentração. Além disso, a gente está num processo de requalificação do que a gente entende por ser um projeto cultural. Tem muita gente que está, às vezes, até reclamando dos nossos procedimentos atuais, porque, diante de uma demanda tão grande, a gente precisa requalificar esse recebimento. Talvez vocês não tenham ideia, mas em 6 meses nós recebemos 8.000 propostas. E 8.000 propostas, por mais equipe que nós tenhamos, a gente não dá conta no prazo que a gente gostaria de dar. Então, o que é que a gente precisa? Precisa requalificar o processo. Nós requalificamos o processo de uma forma que a entrada desses projetos, dessas propostas, sejam de uma forma mais célere, que a gente possa analisar de uma forma mais célere, e a parte de execução, a gente possa ter um segundo momento, onde a gente vai tratar aquele terço que, de fato, vai se executar. E quando eu recebo um projeto, eu não sei quem vai executar o projeto. A gente tem uma proporção, mais ou menos, de 1/3 de tudo que entra no sistema, a gente executa. Quer dizer, os proponentes executam. Hoje eu tenho 10.000 projetos na carteira e tem mais ou menos 3.500 sendo executados. São 3.500 projetos que estão sendo executados em todos os lugares do Brasil. Então, a gente precisa qualificar esta entrada para que a gente possa ter, de uma forma até mais econômica, vendo a viabilidade econômica de custos que nós temos, de uma forma mais inteligente. O que é que nós fizemos? A entrada de projetos ela é uma entrada mais simples, é uma entrada mais fácil. A gente consegue fazer com que as pessoas tenham rapidamente, dentro da medida do possível, em função da quantidade, mas tenham rapidamente o projeto, a proposta transformada em projeto com o número do PRONAC e as contas abertas para você iniciar a captação, porque isso não tem custo para nós. Quem abre as contas dos projetos é o Ministério da Cultura, nós abrimos dentro do Banco do Brasil, e a partir daí, quando o proponente dá uma sinalização
que vai começar a captar através de um contrato de patrocínio, um termo de compromisso, ou de fato ele faz a primeira captação, esse projeto passa por uma instância superior de análise, e aí sim nós vamos analisar mais detalhes dos projetos. Por que a gente está fazendo isso? E às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas dizem assim, mas meu projeto está aprovado já, e agora vai passar por uma nova aprovação? Não, o seu projeto ele foi aprovado no que a gente chama de admissibilidade. O que é essa admissibilidade? É uma análise muito simplificada de que aquela sua ação proposta cabe na Lei Rouanet. Nesse momento, a gente não vê, por exemplo, as rubricas orçamentárias, a gente não faz um questionamento sobre a capacidade técnica das equipes que estão apontadas, a gente apenas vê se cumpre a legislação. Esse projeto é um projeto cultural e cabe em um dos objetivos da lei. Ele vai receber a classificação no artigo 26 ou artigo 18, que é o artigo que define o nível de renúncia, também é uma análise muito objetiva, porque está lá escrito na lei, e a partir do momento que eu faço isso, eu não tenho custos ainda, por exemplo, de pareceristas. Se eu tiver que mandar para pareceristas, e esses pareceristas são todos terceirizados, 10 mil projetos que eu recebo, eu vou ter um custo astronômico, e economicamente isso não é viável. Então, eu só tenho custo a partir do momento que o proponente dá uma sinalização de que aquele projeto vai se executar. Essa sinalização ela é feita a partir do momento que você começa a fazer a sua captação. Então, a gente fez uma requalificação desse processo, visando mais celeridade na entrada do projeto. Mas é bom que as pessoas se lembrem que a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura voltou para o seu papel, voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é o papel de consultoria na gestão do projeto. Então, as pessoas precisam ter um costume de se planejar dentro da aprovação do projeto, porque se eu apresento o projeto com 90 dias de antecedência, por exemplo, como está previsto na instrução normativa, 90 dias de antecedência do início da sua ação, mas eu passo 2 meses para começar a captação, enquanto você está em processo de captação, o seu projeto está parado dentro do sistema. Na hora que você me dá o sinal, você diz para o Ministério, comecei a captar, eu vou começar a análise. E essa análise vai passar pela instituição vinculada, vai passar por um parecerista e vai desembocar na Comissão Nacional, que tem datas fixas para se reunir. Não adianta a gente correr contra o sistema, é necessário que as pessoas compreendam como é o rito de análise, porque eu dou um exemplo para vocês. Se eu tenho uma reunião marcada para o dia 20 de novembro, como é a próxima reunião que vai acontecer, 18, 19 e 20 de novembro, da Comissão Nacional, se o projeto ele termina a sua análise técnica na vinculada no dia 17, um dia antes da comissão, ele entra na pauta. Se o projeto terminar no dia 21, a análise, não adianta, eu vou ficar com ele parado até a outra comissão. Às vezes as pessoas ligam para a gente, mas meu projeto está parado há 15 dias. Está parado esperando a Comissão Nacional se reunir. Por isso que a gente publica o calendário da Comissão Nacional. O calendário é publicado na nossa página. Agora, no dia 30 de novembro, é a data limite para que a gente publique o calendário da Comissão Nacional de 2024, que será publicado no nosso site para as pessoas terem noção de como é que a gente está trabalhando e quais são os calendários que a gente vai operar em 2024. Então, finalizando, é importante que vocês, nesse momento, quem assim desejar, opinem sobre a gestão. A gente está pronto para escutá-los através dessa consulta que nós vamos fazer. É importante que cada um de vocês entendam o tamanho desse mecanismo, entendam que a gente recebeu 8 mil projetos em 6 meses, 8 mil propostas em 6 meses, que nossas equipes estão trabalhando praticamente 12 a 14 horas por dia para poder dar conta dessa demanda do nosso passivo oculto. E é importante que vocês compreendam que a gente precisa seguir ritos. Nós tratamos com dinheiro público, nós tratamos com recursos que são incentivados pelo governo federal e que são muito fiscalizados pelos órgãos de controle do governo e pela sociedade civil. E aí eu queria fazer um apelo, para depois a gente abrir o debate. Há uma tendência, hoje mesmo eu recebi um questionamento sobre um projeto aprovado, há uma tendência da imprensa, a gente tem tentado minimizar isso, mas há uma tendência da imprensa
a sempre falar mal da Lei Rouanet, por falta de conhecimento. Quando você explica como é que funciona o mecanismo, até para os próprios jornalistas, eu tenho feito isso quase que toda semana, amanhã de manhã, por exemplo, eu tenho já uma entrevista marcada sobre isso, à medida que você explica, e que nós, agentes culturais, entendemos como é que funciona o mecanismo, nós temos ferramentas para defender esse mecanismo. Eu sempre faço uma comparação que às vezes pode ser absurda, mas ela é real. O incentivo fiscal do governo federal, que é dado para a cultura brasileira, ela não é uma benesse do setor cultural. Na hora que o governo federal decide conceder um incentivo fiscal para um setor econômico e produtivo da economia brasileira, um setor pujante como é o nosso, ele está vendo ali a possibilidade, inclusive, de arrecadar mais impostos. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que traz que para cada real investido na Lei Rouanet, o governo federal recebe R$1,6 de impostos dentro da cadeia. Por quê? Porque isso faz funcionar uma cadeia muito grande, que o nosso setor, felizmente, promove, porque você tem grande parte desses recursos que a gente renuncia, eles vão para o setor de hotéis, eles vão para o setor de passagens aéreas, eles vão para o setor de transporte, eles vão para o setor de alimentação, e muitas vezes o dono de um hotel que recebe uma orquestra e se hospeda lá por 3 dias, 80 pessoas, ele nem sabe o que é Lei Rouanet, mas o dinheiro está vindo da Lei Rouanet. Então é importante que a gente entenda o quanto isso é representativo dentro da cadeia da economia brasileira. O nosso investimento é uma coisa que é muito característica do nosso setor, por uma questão de regras e de transparência, todos os nossos projetos que são patrocinados, eles têm que ter lá uma marca dizendo, este projeto é patrocinado com recurso da Lei Rouanet. Você não vê isso, por exemplo, nos impostos que são concedidos ou são renunciados para outros setores. Eu nunca comprei um liquidificador que tem renúncia fiscal da linha de eletrodoméstico, da linha branca de eletrodoméstico, escrito no fundo do liquidificador que tem financiamento, que recebe renúncia fiscal, que recebe incentivo fiscal. Provavelmente nunca ninguém comprou um automóvel que tem incentivos fiscais escrito na placa do automóvel, na porta do automóvel, que tem incentivo fiscal. E os nossos produtos têm essa visibilidade. E talvez por isso seja a genie dos incentivos fiscais. Mas para vocês terem uma ideia, é importante que vocês tenham esse número, nós somos apenas 0,4% do incentivo fiscal que o governo federal concede a todos os setores. Isso quer dizer que nós temos, se a gente fizer uma comparação aritmética, eu sei que essa comparação não deve ser feita assim, mas é só para a gente compreender, se hoje nós representamos em torno de 3% do PIB brasileiro, teoricamente, nós teríamos que ter 3% do incentivo fiscal. Se a gente tivesse 3% do incentivo fiscal, a Lei Rouanet não tinha um orçamento de 2 bilhões, tinha um orçamento de 12 bilhões de reais. E a gente não tem. Então, é importante que vocês conheçam esses números, para que vocês também defendam esse mecanismo, quando, por exemplo, aparece, como hoje apareceu, uma notícia de que a ministra Margarete Menezes estava financiando um musical dos tribalistas. Quer dizer, porque ali tem 2 ou 3 pessoas famosas, Marisa Monte, Carlinhos Brau, que eventualmente são achincalhados porque estão recebendo incentivos fiscais do governo federal, oriundo de uma lei que está em vigor, que é justa, é lícita para todos os setores econômicos. E assim também é lícita para o nosso setor, independente se o artista ele é famoso ou não famoso, ele é conhecido ou não conhecido, até porque esses conceitos são muito escorregadios. A gente achar que um artista é famoso não precisa de incentivo fiscal e o artista não famoso precisa. Não é assim que funciona. A Lei Rouanet, em hora nenhuma do seu texto, diz que os incentivos fiscais do governo só são para artistas iniciantes. Isso é uma invenção, é uma lenda urbana que vai passando de rede social para rede social e acaba se tornando uma verdade que de fato não é. Então, era isso. Eu espero agora que a gente abra um debate. Desculpa a complexidade, porque o mecanismo realmente é um pouco complexo, mas eu tentei fazer aqui uma apresentação mais
simplificado possível e fico à disposição para esse restinho de tempo com o nosso debate e os nossos internautas. Muito obrigado. Obrigado, secretário Newton. Muito importante esses posicionamentos, sobretudo para deixar claro que a renúncia fiscal para a cultura por meio da Lei Rouanet representa apenas 0,4% de todas as demais renúncias fiscais que o governo federal promove. E também que nós deveríamos ter um orçamento de 3% amparado aí na representatividade do PIB, né? Eu vou começar aqui abrindo para o Caio Cesar. O Caio é produtor cultural de Londrina. Ele vai direcionar uma pergunta a você, Newton. Depois, na sequência, a gente vai para a próxima pergunta do Marcelo Seixas, que está conosco aqui neste momento. Caio, fique à vontade. Boa noite, secretário Newton, boa noite, Miguel, boa noite, Marcelo, boa noite, Alan, né? E a todos, todas e todos que nos acompanham pelo canal no YouTube. Enfim, secretário, essa sua apresentação, ela nos traz diversos aspectos, mostra todo um trabalho que esse governo já iniciou e já está colocando em prática e que é preciso, né? Mostra o quanto a Lei Rouanet e pretende, né, chegar a todos e todas e todes. O senhor acabou de dar o exemplo aí da questão do famoso e não famoso. Para mim, o principal valor que a Lei Rouanet tem é tratar todos de forma igual na entrada dos projetos, né? Criar a oportunidade para alguém começar dentro da área cultural, da área artística. Porém, secretário, eu fiz, agora no ano de 2020, eu fiz um estudo justamente sobre essa questão da renúncia fiscal global no Brasil. E aí, quando a gente faz essa análise, né, o resultado nos assusta, porque, por exemplo, como o senhor disse, a Lei Rouanet representa 0,4% dessa renúncia, mas quando a gente olha, por exemplo, a indústria automobilística, são 5,5%, era isso na ocasião, no ano de 2019, né? E como o senhor disse, nos carros não está aí a plaquinha do incentivo fiscal, tampouco, enfim, ou tem lá alguma coisa dizendo, ó, você tem um desconto para comprar esse carro, porque isso aqui tem uma renúncia fiscal, né? E a gente, no âmbito da Lei Rouanet, na maior parte dos casos, a produção ela chega de forma gratuita à população, né? Então, também são aspectos que a gente tem que olhar. A indústria farmacêutica, naquela ocasião, era 3,6% da renúncia fiscal, né? Então, acho que é relevante também dizer para as pessoas que a maior parte da renúncia fiscal brasileira é aquele desconto que a gente tem no imposto de renda, todo mundo, dependendo do seu perfil, né, acaba tendo já de início de entrada já um certo desconto. Enfim, também temos lá a Zona Franca de Manaus, que também representa um percentual grande, tem o estímulo à exportação, enfim, é um conjunto de renúncias que o país faz para que os setores produtivos avancem, né? E, nesse sentido, a Lei Rouanet ela tem um lado que é o que, no final das contas, resolve, que é as empresas ou as pessoas físicas incentivarem os projetos, né? Então, o senhor acabou de nos demonstrar uma série de medidas, e eu queria perguntar, eu sei que o quanto é difícil, quem está chegando agora no primeiro ano, e teve que reconstruir todo esse processo, né, dar conta do todo, então, curto espaço de tempo, mas existem já medidas pensadas para atrair, né, para estimular que as empresas e as pessoas físicas aportem em projetos da Lei Rouanet. O senhor citou, por exemplo, aí a questão dos 50 a mais, né, os 50 maiores patrocinadores, esse esforço para levar as estatais para incentivar projetos do Norte, mas nós aqui no interior, no caso aqui do Paraná, a gente acaba sendo interior. Então, a gente também tem essa diferença para a capital, sofre essa situação do eixo Rio-São Paulo, né? Então, como é que existe alguma medida já pensada ou encaminhamento para ajudar, né, para fazer com que as empresas se sensibilizem e aportem recursos, como, por exemplo, colocar uma chamada, uma publicidade na TV pública, né? Nós temos aí uma rede tão importante de TV pública no país, tem rádio, enfim. O que está sendo feito dentro desse contexto aqui? Foi bom você falar disso, Caio, porque é de fato uma das nossas preocupações, mas a gente também tem que ver que, pelo menos até onde a gente tem levantado, não tem muita empresa ainda por aderir ao sistema. E eu lhe explico por quê.
A lei ela permite que a empresa faça um investimento nos projetos culturais, mas existe uma barreira que tá lá na lei, que somente empresas que pagam no regime tributário de lucro real podem investir. Isso é uma coisa que a gente já tentou demover junto na Receita Federal, que isso não é uma regra blindada, a gente pode eventualmente alterar a Lei Rouanet, mas há uma dificuldade da Receita Federal entender que a gente abrindo para lucro presumido, por exemplo, mesmo que a gente ofereça o mesmo orçamento lá na LDO, quer dizer, é como se eu estivesse querendo abrir a base de empresas. Eu não estou nem reivindicando o aumento do orçamento. Eu estou querendo fazer o seguinte: mais empresas podem aderir ao processo, desde que a gente fique com o mesmo orçamento, porque você sabe que qualquer regra que altera orçamento ou altera a renúncia, principalmente na situação atual, ela é mal vista dentro do próprio governo e dentro da própria Receita Federal, porque existe uma cobrança por arrecadação. A Receita Federal está fazendo o papel dela. Então, nos contatos que nós tivemos com a Receita Federal, foi nos explicado uma coisa que eu passei a compreender melhor, que eu gostaria de passar para vocês, por que lucro presumido não pode investir na Lei Rouanet, que é a grande maioria das empresas, né? Na verdade, não é que a empresa de lucro presumido não pode investir. Ela pode, desde que ela opte pelo lucro real. A opção pelo lucro real, ela é obrigatória de um patamar de faturamento para frente. É mais ou menos, quando me explicaram isso, uma pessoa lá da Receita Federal me explicou, eu passei a compreender melhor, assim, dessa resistência. É mais ou menos o que acontece, Caio, com o nosso imposto de renda. Você até citou aí o nosso imposto de renda como renúncia. Quando eu faço minha declaração de imposto de renda, se eu usar o modelo completo, eu posso investir na Rouanet. Mas se eu usar o simplificado, a Receita não me permite usar. Por quê? Porque o modelo simplificado embute renúncia fiscal dentro do próprio processo. Então, eu que fazia até o ano passado, não posso mais fazer agora porque estou secretário, eu que fazia investimentos na Lei Rouanet do meu imposto, até o ano passado, eu tinha que optar pelo modelo completo. E isso, às vezes, faz com que o contribuinte pague mais imposto. Se você optar para fazer do lucro presumido para o lucro real, a empresa vai pagar mais imposto. E não é isso que eles querem, obviamente. Então, a gente sempre teve uma pauta de alargar essa base de empresas para o lucro presumido, mas nós hoje mudamos a nossa pauta. A gente está com duas pautas que eu acho que respondem a tua questão. A primeira, que é essa da abordagem dos 50 maiores patrocinadores. Eu estou falando de metade do investimento. A segunda é fazendo encontros, eu mesmo já fiz uns 4 ou 5 encontros só esse semestre, porque no primeiro semestre a gente não estava com a casa arrumada, mas a gente fazendo encontros com empresários, para fazer com que esses empresários entendam o mecanismo, de uma certa forma, demova a lenda urbana que existe, que se você financiar Lei Rouanet, você vai cair em malha fina. Não existe isso, e a gente precisa explicar para os empresários, e a gente está fazendo esse movimento de encontro com empresários. Há 15 dias atrás, eu fui convidado pelo aquele grupo LEAD, que é o grupo que é dirigido pelo antigo governador Dória, lá no interior de São Paulo, e eu fui pessoalmente para uma reunião de empresários apresentar para eles o mecanismo. Como lá tinha muito pouco tempo, porque eram várias pessoas falando, eu até pedi desculpa na oportunidade por não ter mais tempo, porque o tempo que foi me dado era apenas 20 minutos, e eu sugeri que a gente fizesse, e o Dória, assim, achou que era oportuno, fizesse uma reunião somente para isso, uma reunião do LEAD, que eu pudesse estar presente e pudesse apresentar para esses empresários os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu já fiz isso na Paraíba, eu já fiz isso em Belém, eu fiz isso lá no Macapá, quando nós fizemos. Nós fomos solicitados já para fazer, eu ainda não marquei, no oeste de Santa Catarina. Os prefeitos de Santa Catarina vieram conversar com a ministra e disseram que em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, tem muita indústria que não adere, porque não conhece. Então, aos poucos, a gente pode ir fazendo essa sensibilização de pessoas, até mesmo vocês do Paraná, aí da região de Maringá, se quiserem fazer. Eu não consigo fazer articulação daqui,
mas se quiserem fazer uma articulação para que a gente possa, eu mesmo ir a esse encontro, ou mandar um representante nosso técnico nas empresas que estão aí na região do Maringá, será um prazer fazer esse contato e essa sensibilização. Você falou de propaganda. A gente fazer propaganda do incentivo fiscal não é uma coisa comum do governo. Você não vai ver propaganda de incentivo fiscal em nenhum setor. O incentivo fiscal é um mecanismo que o governo federal concede aos setores econômicos, mas que, quanto mais invisível publicamente, melhor. Porque isso suscita muita crítica, suscita muita leitura equivocada. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais próximo desses empresários. E eu te dou um dado importante. Durante aí, pelo menos os últimos 10 anos, a gente fez essa análise recentemente, você tem mais ou menos 3.500 empresas que estão dentro do PRONAC, dentro do sistema. Esse número vem se perpetuando, ele vem se mantendo. Quer dizer, eu não posso te dizer se ainda existe outras empresas que pagam no regime tributário do lucro real que não aderiram, porque isso é uma informação sigilosa. Nós até já solicitamos à Receita Federal que nos desse uma lista de empresas que pagam no regime tributário de lucro real. E a Receita Federal disse, eu não posso dar essa informação, porque é uma informação de sigilo fiscal. Eu sei as que pagam de lucro real, porque as que estão dentro do sistema, porque eu vejo o CNPJ delas. Mas eu não sei quantas ainda tem por aderir. Mas a gente tem feito esse movimento de aproximação nos estados. Por exemplo, nossa reunião itinerante da CNIC, na pauta da reunião, tem um encontro com empresários do estado onde nós estamos indo. Junto com a articulação, a gente articula isso com a Secretaria de Cultura local, para que a gente possa chegar nesses empresários. Do outro lado, tem um movimento importante que a gente vai fazer, que eu acho que no próximo ano a gente vai conseguir, que é o lado da pessoa física. Por uma questão de regra da Receita Federal, isso não está na lei, a pessoa física pode investir até 6% do seu imposto de renda. Mas há uma regra da Receita Federal que a pessoa física precisa investir até o último dia útil do ano para que ele possa ter esse benefício quando ele vai declarar o imposto de renda lá no mês de abril, maio. Mais ou menos como acontece com nossa despesa, médico, escola, as notas precisam ser sempre até o dia 31. O que é que nós estamos fazendo? O movimento que nós estamos fazendo, eu tenho já uma sinalização que para 2024 a gente vai conseguir, quer dizer, 2024 para o exercício de 2025, porque toda mudança de legislação é sempre de um exercício para o outro. Eu já tenho uma reunião marcada com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal que possa nos permitir que o contribuinte pessoa física possa fazer sua opção de investimento na hora da declaração. Eu vou te dar uma informação que talvez você não tenha, que é muito relevante. Esse lapso de tempo que a gente tem, nós, pessoas físicas, temos, ao investir, o mínimo que seja, R$2.000 num projeto cultural, eu teria que investir no dia 30 de dezembro, que é o último dia bancário. Eu só vou reaver esse dinheiro quando eu tiver a minha restituição rodada na Receita Federal. Esse lapso de tempo é quase proibitivo para a maioria das pessoas. E você ter que adiantar esse dinheiro, principalmente, imaginem, na época do Natal, do Ano Novo, que está todo mundo ali gastando dinheiro com o seu peru e com o seu presente, você disponibilizar esse dinheiro. Se a gente conseguir fazer esse movimento de que a pessoa física possa colocar na declaração, como acontece hoje com o Fundo da Infância e Adolescente, o Fundo do Idoso, nós vamos catapultar essa captação de recursos, além do volume ser bastante representativo, ele é descentralizado, porque eu não imagino que uma pessoa física que mora no meu estado do Ceará vai investir os seus R$2.000, ou R$1.000, ou R$500 que seja, num projeto do Paraná. Ele vai investir num projeto que está próximo dele. Então, a gente está fazendo esse movimento para que a gente tenha essa possibilidade de, na pessoa física, a gente conseguir mais adesão. E em termos de percentuais, hoje, a gente tem mais ou menos 98,5% do dinheiro que entra na Rouanet é de pessoa jurídica, 1,5% é de pessoa física. Só que, quando a gente pega esse cálculo, esse número da Receita Federal, apenas 0,01% dos contribuintes que podem investir, pessoa física, de fato investem.
Então, a gente tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Eu te dou um exemplo que acontece todo ano. A Unimed de Belo Horizonte, ela tem uma experiência muito exitosa, que eu sempre dou exemplo quando eu estou fazendo minhas palestras e que esse tema surge. Eles têm um movimento com os médicos da cidade de Belo Horizonte. Olha que eu estou falando só de uma classe profissional de uma capital brasileira. E dentro dessa classe de uma capital brasileira, aqueles médicos que estão vinculados à Unimed, que não são todos. Então, a Unimed descobriu um mecanismo bastante inteligente e ela consegue capturar cerca de 15 milhões de reais por ano só com os médicos. O que é que ela faz? Ela adianta o dinheiro para o médico. Então, o médico, eles fazem uma campanha, os médicos aderem à campanha deles, aí o médico diz assim, o meu imposto de renda dá para eu investir 3 mil reais. Aí a Unimed investe 3 mil reais em nome do médico, no CPF do médico. Para nós aqui, no sistema, eu não enxergo isso, porque eu enxergo o CPF. Ele faz o depósito de 2 mil reais no seu projeto, Caio, no CPF do Enilton. Sim. E o sistema roda. Quando eu vou rodar minha declaração, a Unimed me devolve o dinheiro que foi investido. Então, isso é só para ver o potencial que tem a captação por pessoa física. A Unimed Londrina praticou esse modelo também, viu, secretário? Eu não conheço. Eu conheço a Unimed de BH, porque eles já vieram apresentar, e eu tenho acompanhado, e a Unimed de Vitória, que começou a fazer esse tipo de empreendimento. As Unimedes, a partir do exemplo de Belo Horizonte, que é o exemplo mais antigo, mais longevo, elas estão acordando para isso. Existe um projeto, para tu ter ideia do potencial disso, existe uma campanha desenhada dentro do Banco do Brasil, que se a gente fizesse movimento para a opção na hora da declaração, o Banco do Brasil vai entrar com uma campanha pesada com seus funcionários. E eu estou falando de 90 mil pessoas que têm um salário muito acima da média da população brasileira. Isso dá um potencial de investimento, segundo os gestores do Banco do Brasil, que provavelmente sustentasse os centros culturais do Banco do Brasil. Para você ver o tamanho dessa possibilidade. Então, a gente está, de fato, fazendo um movimento de aproximação, estamos nos colocando à disposição para fazer essa sensibilização, mas não está no nosso radar, pelo menos por enquanto, investir em mídia para que esses empresários façam a adesão a esse sistema. E aí eu queria fazer um parênteses importante para os proponentes, dentro da sua fala. Às vezes a gente se queixa muito, eu vejo isso dos proponentes, que o empresário X, o empresário Y, não conhece a Lei Rouanet. E eu sempre digo, quem tem que conhecer a Lei Rouanet é o proponente. E ir lá explicar, porque eu me lembro de uma conversa que eu tive com um empresário, é até um pouco engraçado, mas o empresário chegou para mim e disse assim, Nilton, eu sei fazer bolacha. Se você me perguntar tudo sobre a bolacha, eu vou saber. Agora, eu recebo proponentes no meu escritório que eu pergunto alguma coisa da Lei Rouanet, ele não sabe responder. Então, é necessário que o proponente, ao abordar o empresário, ele tenha conhecimento do mecanismo. Porque, às vezes, você aborda uma empresa, e eu já tenho vários casos disso, que, por exemplo, não pagam no lucro real, não pagam no lucro presumido. Por exemplo, não pagam no lucro real, pagam no lucro presumido. E aí o empresário diz, olha, eu pago no regime tributário de lucro presumido, eu posso investir? Aí o proponente diz, eu não sei. Aí, se você não sabe, como é que você quer dar credibilidade para isso? É por isso que, às vezes, as pessoas reclamam, só as pessoas mais habilitadas ou as pessoas que têm mais experiência conseguem captar. Não é isso, é porque essas pessoas conseguem dialogar com esses empresários de uma forma com mais propriedade. Então, é necessário, aqui é um apelo que eu faço para as pessoas que operam a Lei Rouanet, não coloque no colo do empresário a falta de experiência na Lei Rouanet. Você tem que ter experiência na Lei Rouanet e você tem que convencer o empresário que eventualmente está querendo aderir de como esse mecanismo funciona. Ótimo, Enilton. Obrigado, Caio, pelas suas considerações, seus apontamentos. Certamente trazer a pessoa física, Enilton, para o investimento da Lei Rouanet é um potencial bastante significativo já à disposição. A gente faz apenas uma reflexão que aqui em Maringá, por meio do Instituto Cultural Engar, a gente vem tentando trazer a pessoa física
para a renúncia fiscal da cultura, e o desafio que a gente encontra é que, geralmente, a pessoa física que já faz a renúncia fiscal, ela opta para o FIA. E por concorrer no máximo 6% de destinação do imposto de renda ali devido, ele opta por destinar para o FIA. No caso da pessoa jurídica, a gente tem um limite bastante significativo, né? Até 10%, pegando FIA, Proidoso, Pronas, Pronon, Cultura, mas e eles não se concorrem. O FIA é só 1%, né? O FIA é somente 1%. Só 1% na pessoa jurídica. E na pessoa física é 6% para tudo, né? Eu sei, mas se você investir no FIA 1% e no idoso 1%, que são os dois que mais esses dois têm mais adesão exatamente porque eles podem fazer isso na hora da declaração. Exatamente. Então, se a gente passar para esse movimento também do FIA e do Fundo Idoso, a gente vai ter uma adesão muito maior, porque nós temos 6% de possibilidade só na Lei Rouanet. Então, mesmo que a pessoa opte pelo FIA e pelo Fundo do Idoso, usa 2%, você ainda tem 4% para colocar na Lei Rouanet. Perfeitamente, esse era o ponto, né? Jogar essa possibilidade para destinação no momento que ele vai, de fato, fazer o recolhimento dele para o imposto de renda. Só que a gente precisa fazer um movimento muito cuidadoso, isso é importante que as pessoas saibam, porque, ao contrário do que muita gente acha, o orçamento da Rouanet, ele está no teto. Por exemplo, esse ano eu tenho um orçamento de 2,2 bilhões e a nossa expectativa é que a captação chegue a 2,5 bilhões. Então, eu não tenho muita margem para crescer, eu tenho que fazer esse movimento do pessoa física associado no governo a um aumento de limite, porque senão eu vou estrangular o processo. Eu vou chegar no mês de outubro e dizer para as pessoas, pessoal, acabou o dinheiro, guarde seus projetos. Então, esse movimento é um movimento delicado. Administrativamente falando, ele é um movimento que, claro, isso depende da gente, óbvio, mas é só para vocês entenderem, que eu ainda vejo gente dizendo assim, mas nem 50% dos recursos da Rouanet são captados. Não é verdade. A gente, pelo menos aí nos últimos 10 anos, nós estamos aí de captação mais ou menos entre 80% e 100%. Esse ano vai estourar mais do que 100%. E nós estamos já pedi uma reunião lá na Receita Federal, lá no Ministério da Fazenda, na verdade, para tentar um aumento de limite de 2,2 para 2,5, porque a gente acompanhando o movimento de captação mês a mês, comparando com os outros anos e fazendo uma projeção, a gente acha que vai chegar a 2,5 bilhões, né? Vendo ali mês a mês o que capta e tal, a gente vai fazendo essa comparação e a projeção está nos dando de 2,5 bi para esse ano. Ótimo. Vamos passar agora para o Marcelo Seixas, também produtor cultural, para a sua pergunta. Marcelo. Boa noite a todos. Nilton, é um prazer gigantesco vê-lo novamente. Nós que passamos por essas trevas, que foram literalmente as trevas, e boa noite também, Miguel, ao Caio, a todos que estão nos assistindo. E, Nilton, nós nos conhecemos há muitos anos atrás, eu estava fazendo os cálculos, tem 11 anos, naquela Quinique, que foi a primeira Quinique fora de uma capital, que foi assim... Foi em Maringá, né? Foi Maringá, um orgulho nosso. E na época o ICI estava nascendo, eu estava outro dia encontrando, inclusive, uma palestra do nosso diretor, à época, apresentando o ICI. Então, a minha pergunta, Nilton, é muito voltada a essa questão da palavra que eu adorei, passivo oculto, né? Eu trabalho naquela época o tema da produção cultural em pequenos e médios municípios, ainda continuo cantando a mesma música, e a gente percebe que o interior ele sofre muito, principalmente os municípios menores. Obviamente, por todos os motivos elencados aí, mas existe esse passivo oculto, me parece, Nilton, e fico muito feliz de saber que você vai abrir essa discussão para a próxima instrução normativa, porque a gente perdeu muito, né? A sensação que tem, que não só foi destruído, mas que a gente voltou para muitos anos, praticamente foi terra arrasada, né? E a minha questão do passivo oculto diz respeito ao SALI, que é o sistema, que nós tínhamos nosso orgulho de ser melhor do que o esporte, de ser melhor do que qualquer outra lei, até mesmo das próprias transferências do SICOMV. Nós tínhamos e eu acredito que temos ainda um sistema transparente, que garante, e que foi destruído. Nós que trabalhamos no sistema, quem passou esse período de trevas amarrado no sistema,
E eu acho que, não sei se vocês já perceberam isso, a quantidade de instituições que se tornaram inadimplentes, que perderam seus prazos. Eu conheço instituições que me procuraram recentemente, que elas simplesmente foram desativadas, dado o nível de desgaste interno que esses coletivos passaram. Isso certamente aconteceu no Rio, São Paulo, em todas as capitais, mas no interior isso foi muito mais penoso, porque a dificuldade de acesso à informação, eu acho que foi esse apagão também, foi muito, muito prejudicial, né? A possibilidade não só do sistema não funcionar, mas o sistema, você não ter como resolver nada. E a minha pergunta é na direção, até para te ouvir mais, te dar mais espaço, para falar desse rearranjo do SALIC. A gente já viu que o template melhorou, tem o compliance, que eu achei fantástico, eu estou fazendo uma prestação de contas recente agora, e é ótimo, porque ele dá segurança de você não estar errando, né? Eu acho também para execução, mas a minha pergunta é essa, porque coisas que para nós há muito tempo a gente achava assim, não, mas isso, o Rômulo, para quem não conhece, o Rômulo era a pessoa que cuidava do SALIC, né? Eu brincava que era o pai do SALIC. E o Rômulo, não, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, a gente esperava com expectativa a própria virada do sistema, que era a reatualização, que vinha sempre coisa nova, isso sumiu. Depois os bancos de dados começaram a dar problema, a gente não tinha mais segurança em nenhuma informação que era dada no SALIC, porque perdemos a comunicação com o Banco do Brasil, né? Foi terrível. Mas o compliance eu acho que foi interessante, e aí, para fechar, para te dar o espaço de resposta, Ineto, eu dou exemplo, por exemplo, de uma coisa que já era da sua época anterior, que foi as solicitações, né, os sistemas de solicitações, e que hoje é o que mais me incomoda, como as coisas de acordo com o governo, né, e o desgoverno, elas nos assustam. Antigamente, a gente sabia que aquilo era só um errinho que seria resolvido. No período passado, aquela questão da gente mandar a solicitação e na hora da resposta da solicitação, 90 dias, um ano depois, a solicitação foi respondida na mesma data que foi perguntado, que foi feita, então apagando completamente a inoperância na antiga da Secretaria por 90, 120 assim, meses, né, que esses projetos ficaram sem informação, literalmente no escuro. Eu peço essa reflexão, né, que esse ponto, eu acho que para mim é muito incômodo, seja resolvido quanto antes, porque é uma melhoria do sistema e o sistema passou a ser um grande problema para a produção cultural, para a lei, para vocês, mas para nós, certamente vocês vão encontrar muitas pessoas que ficaram pelo caminho, que caíram de mãos dadas, né? Muita gente se deu a mão, mas caiu junto. Então é isso, Nilton. E muito prazer te ver de novo. Marcelo, de fato, o SALIC, ele para a gente é uma ferramenta imprescindível, não só para o proponente, mas para a gente da gestão, né? E nós encontramos um sistema completamente destruído. Eu dou um exemplo bem prático sobre isso. Existia no SALIC um módulo chamado KNIC, que é um módulo que vocês, proponentes que estão aí fora, não enxergam. O SALIC ele é composto por módulos. Eu tenho um módulo de parecerista, eu tenho um módulo de PRONAC, eu tenho um módulo de gestão, eu tenho um módulo de KNIC. Então, eu tenho esses módulos que vão se juntando. Eu tenho um módulo proponente, eu tenho um módulo de análise. Então, cada pessoa que entra no SALIC com sua senha, dependendo da função, ele vê um SALIC diferente. Esses módulos eles foram destruídos. Eu te dou um exemplo do caso da KNIC. Eu fiz a KNIC, eu fui secretário de 2010 a 2013. Peguei ali o governo, final do governo Lula, início do governo Dilma, fiquei 4 anos aqui. E a KNIC eu fazia ela toda eletrônica, inclusive a votação. Tudo era feito na plataforma do SALIC. 15 minutos depois do final da KNIC, eu tinha o resultado publicado no site. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, 2013. A primeira KNIC que eu fui presidir, em fevereiro desse ano, quando eu, apesar de só ter 2 projetos na pauta, que para mim já foi um susto, como é que eu reúno uma pessoa para analisar 2 projetos? Na hora que eu fui abrir votação, não tinha módulo, eu não sabia. Eu tive que fazer a módulo...
na época eu abria no meu painel, eu abria a votação, todos os membros da CNIC recebiam um painel de votação, votavam, votação eletrônica mesmo. E eu, no meu painel de presidente da CNIC, eu via o resultado e publicava, divulgava o resultado. A primeira votação que eu fui fazer, eu tive que fazer levantando a mão. As pessoas tiveram que levantar a mão, eu tive que anotar no papel. Estou falando de 10 anos depois. Porque parece que esse governo não acredita, o governo passado não acreditava em votação eletrônica, inclusive destruíram a votação eletrônica da CNIC. E assim eles fizeram com várias coisas dentro do SALIC. Como eu falei no início, Marcelo, o sistema estava tão mexido, porque o que é que eles faziam? Eles entravam nas linhas de programação e alteravam as linhas de programação, inclusive para isso, para alterar datas. E aos poucos nós fomos tateando o que é que era necessário fazer, e a gente não conseguia avançar, ali já próximo, a gente abriu o sistema, e um técnico da STI, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação aqui do Ministério, teve a feliz ideia de dizer o seguinte: a gente só consegue mexer nisso se a gente pegar a versão que está na nuvem em 2018. E quando nós pegamos essa versão, nós tivemos que trazer para 2023 todos os módulos que tinham sido destruídos, desenvolvendo de novo esses módulos. Você falou aí do Banco do Brasil, eles desligaram a conexão com o Banco do Brasil e os saldos não estavam sendo acompanhados pelo SALIC. Nós tivemos que buscar no Banco do Brasil um novo link, e vem toda uma questão de ferramental para poder isso fazer, e o pessoal do Banco do Brasil nos informou que, quando eles desconectaram do Banco do Brasil, eles vieram aqui avisar que estava tendo problema na linha de transmissão, no canal, e eles não quiseram nem saber, eles não, deixa assim mesmo. Ninguém quer essa link com o Banco do Brasil. Eles não estavam, por exemplo, informando a Receita Federal dos investimentos. Quer dizer, tu imagina, o proponente capta o recurso, o investidor coloca dinheiro no projeto dele e não tem a informação na Receita Federal. O que é que ia acontecer? Ia ser glosado o valor investido. E isso, a cada vez mais, acabavam com a credibilidade. Por quê? Porque eles desconectaram a ligação com o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil nos manda um arquivo de tudo que foi depositado nas contas, a gente roda isso dentro do SALIC, para o SALIC identificar os projetos, a partir dos PRONACs, e a gente poder informar para a Receita Federal os projetos e os valores, todos os valores que foram investidos. Essa questão que você falou das solicitações, ainda existe, nós estamos ainda encontrando alguns bugs que estamos tentando consertar. Mas se você perceber, apesar daquela data que está do lado de fora estar errada, a data do lado de dentro já está certa. Quando você entra no sistema, se você abrir a solicitação, você vai ver que a data de dentro está correta. A data de fora que está errada. Que a nossa tecnologia está trabalhando diuturnamente para consertar cada uma dessas coisas. Porque a base de dados do sistema, do SALIC, que você deve imaginar, nós temos 150 mil projetos lá dentro. É a maior base de dados de informação de financiamento da cultura do Brasil. Nós recebemos aqui, para tu ter uma ideia, Marcelo, nós recebemos aqui uma empresa, no começo do ano, que veio oferecer o serviço deles para fazer uma repaginada no sistema. Ok, beleza, se a gente achar que é viável, a gente tem que abrir uma licitação, tem que abrir um processo seletivo, não pode ser, eu não posso contratar uma empresa diretamente, todo mundo sabe disso, mas eles pediram para ter acesso à base de dados para eles entenderem o tamanho da dimensão. Nós abrimos para eles, os caras desapareceram, porque eles viram que não tinha capacidade de operar uma base de dados desse tamanho. Então, nós estamos com a fábrica de software trabalhando nisso. Cada dia a gente está, assim, vou dizer todo dia, eles todo dia, mas eu pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias eu tenho tentado acompanhar esse processo de evolução. A gente vai dar uma parada agora no dia 30 de novembro, que é quando a gente fecha o sistema. Vamos fazer alguns testes de estresse, que eu nem gosto desse nome, mas é o nome que eles usam, né? É um teste de estresse do sistema para poder implementar algumas evoluções, e vamos implementar várias evoluções agora na virada do ano. Ao longo desses anos, a gente já implementou algumas coisas. Nós trouxemos de volta o Banco do Brasil, nós trouxemos de volta os modos de parecerista, nós trouxemos de volta, criamos esse novo mecanismo que todo mundo está gostando, que é o compliance. As pessoas vão poder
ao longo do processo, ajeitar os seus projetos. E a gente pretende ter um Salic muito mais moderno, com mais funcionalidade. E outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado no Salic é que ele precisa traduzir a legislação. Para cada mudança que eu faço na instituição normativa, eu preciso mudar lá dentro do Salic, porque senão as pessoas não vão enxergar as novas regras dentro do sistema, que era o que eles estavam fazendo. Eles implementaram várias portarias e instruções normativas e nunca alteraram o sistema. E eles tentavam, você falou do Rômulo, eles demitiram o Rômulo, né? Porque o Rômulo entendia do sistema, o Rômulo foi o cara que escondeu os módulos no sistema para não mexerem. Como eles não tinham capacidade, o Rômulo resolveu, por comandos ali que eu não conheço bem como é que funciona, esconder alguns módulos para eles não mexerem, porque senão eles iam mexer em tudo. E nós resgatamos esses módulos agora e estamos colocando no ar. Mas você tem toda a razão. Temos ainda alguns problemas, de sistema, mas ele está funcionando, ele tá nos dando a ferramenta minimamente correta para a gente trabalhar. De vez em quando eu encontro um negócio, às vezes acontece uma coisa que eu tenho que, agora mesmo, no dia misteriosamente, eu não sei se você sabe, os planos anuais são apresentados até o dia 30 de setembro. Sim. Então, à meia-noite do dia 30 de setembro, o sistema tem que travar o plano anual. Passaram 4 projetos no dia 1º de outubro. E a gente não sabe como que passou, né? Nós percebemos que 4 pessoas inscreveram projetos de planos anuais depois do prazo. E a gente não, até agora o pessoal está trabalhando para saber por quê. Por que que isso aconteceu? Porque só aconteceu com esses 4. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, naturalmente que os 4 foram devolvidos, porque passaram do prazo, mas não era para acontecer isso, né? Outra coisa que nós vamos fazer, uma novidade que nós vamos fazer, para a gente é importante essa mudança, na instrução normativa nova vai ter isso, nós vamos fechar o sistema um mês antes do dia, nós vamos passar do dia 30 de novembro para o dia 30 de outubro. Porque a gente está percebendo que no dia 30 de novembro, depois do dia 30 de novembro, eu só tenho uma CNIC. E eu não consigo colocar na pauta dessa CNIC os projetos que são emergenciais, que estão ali na agulha para começar em janeiro. Então, nós vamos puxar um mês para trás, para poder facilitar o processo, fazendo com que todo mundo apresente os seus projetos até o dia 30 de outubro e a gente tenha pelo menos 2 CNICs para realizar essa operação de final de ano. Outra coisa que nos preocupa no sistema, no mês de dezembro, entra 75% dos recursos nas contas. Quer dizer, de 2 bilhões de orçamento, 1,5 bilhão vai cair em dezembro. Vai cair no mês de dezembro. E a gente precisa ter um sistema que consiga comportar isso. Eu particularmente, estou preocupado com esse sistema, se ele vai dar conta, no mês de dezembro, dessa dimensão de depósito. Então, só para lhe responder sem querer justificar, mas pegamos, de fato, um sistema muito ruim e nós estamos trazendo ele de volta para a superfície. Eu imagino, Marcelo, que em 2024, e a gente teve que fazer a coisa, trocar o pneu com o Salic funcionando, eu imagino que em 2024, quando nós vamos dar essa parada e vamos fazer, a equipe de tecnologia vai fazer uma análise mais apurada do sistema, a gente vai ter um sistema em 2024 muito azeitadinho, muito redondo, que vai evitar esses problemas que você está relatando, que de fato existem, ainda existem. Obrigado, Marcelo e Newton. Eu vou passar agora para o Alan, ele está acompanhando aí as perguntas pelo chat do YouTube. Alan, vamos selecionar uma das perguntas por conta do avançado do horário, e aí na sequência a gente passa para as considerações finais do Newton. Por favor, Alan.
Tá bom, foram duas perguntas interessantes. A da Isabela, com relação à carta de intenção, a gente, de fato, fez um novo regulamento das cartas de intenção, porque o que é que acontecia, Isabela? Eu já recebi carta de intenção mais ou menos assim, eu vou dizer como é que vem a carta de intenção. Empresa tal, CNPJ tal, declara que tem intenção de patrocinar o projeto da Isabela. Aí no parágrafo seguinte diz assim, esta carta não dá nenhuma garantia de investimento. Então, a carta de intenção sem intenção, né? Então, na instrução normativa, nós regulamos isso, e de fato ele dá mais celeridade, mas a carta de intenção precisa minimamente ter o conteúdo que está lá na instrução normativa. A gente está chamando um contrato de patrocínio, que algumas empresas dão, ou então um termo de compromisso de patrocínio. Carta de intenção, eu também assino, e ter intenção é muito fácil. Para você ter uma ideia, eu recebi ontem uma carta de intenção que foi nos encaminhada, mesmo estando escrito lá, as pessoas encaminham, estando escrito quais são os conteúdos que precisam ter uma carta de intenção, eu recebi uma carta de intenção de uma pessoa física que diz que vai investir 10 milhões de reais num projeto. Para essa pessoa física investir 10 milhões de reais num projeto, ele precisa ser o homem mais rico do Brasil, porque 4% de imposto de renda, 6% de imposto de renda dá 10 milhões, o cara está pagando por ano mais de 100 milhões de imposto de renda. Então, a gente também precisa, claro, que na hora que eu dou celeridade, e a gente de fato dá, é importante, Isabela, que você entenda que eu estou tirando a ordem da fila de análise. Eu estou tirando uma pessoa que apresentou uma carta de intenção, de uma carta de patrocínio, colocando na frente, na prioridade das análises que estão sendo feitas. Para eu fazer isso, eu tenho que ter segurança de que aquele investimento vai acontecer, porque senão eu vou receber milhares de cartas de intenção, e carta de intenção qualquer empresário assina. Agora, na hora que ele precisa dizer o valor, na hora que ele precisa dizer a data que ele vai fazer o investimento, na hora que ele precisa dizer o número do PRONAC, o número da proposta que você vai ser beneficiada, ele começa a ter um pouco mais de cuidado, e a gente sabe que esse tipo de cuidado é importante para que o sistema funcione. Por exemplo, já recebi carta de intenção que a pessoa diz assim, vocês podem achar que eu estou inventando, mas não estou, não. A empresa tal, o CNPJ tal, declara que tem a intenção de patrocinar esse projeto. E a pessoa manda para mim com esse projeto, eu não sei que projeto é. E aí a pessoa está dizendo, não, mas que vai estar anexado se vai estar anexado no projeto é porque é esse projeto. Então, a gente tentou regrar isso dentro da instrução normativa. Se você for ver na instrução normativa, tem lá no anexo que tem os conceitos, que tem as definições, tem lá dizendo carta de compromisso de patrocínio, que a gente chama termo de compromisso de patrocínio, ou contrato de patrocínio, e o que é necessário ter nesse termo para que a gente, de fato, priorize a análise e saiba, tenha certeza de que esse projeto será executado. Eu só posso passar uma análise para frente se eu tiver certeza de que esse projeto será executado a partir do compromisso que a empresa está assumindo. A questão da Renata, da transferência do conta de captação para conta de movimento, eu não sei em que época isso acontecia em 24 horas. Na minha época, lá atrás, não acontecia. Por quê? Porque na hora que eu apresento, na hora que eu vou fazer esse movimento, na hora que a pessoa captou, terminou a captação, isso vai para análise técnica, da análise técnica vai para a CNIC, e somente depois da CNIC a gente pode autorizar a execução. Depois que passa pela CNIC, que autorizou a execução, para a gente passar da conta captação para conta movimento, as nossas equipes precisam checar todas as certidões negativas do proponente. E essa checagem, a gente não pede mais a checagem. A gente faz essa checagem porque é tudo online. Então, o atraso é simplesmente por questões de quantidade. Nós estamos aí mais ou menos 2, 3 dias, 4 dias para liberar a conta da conta de captação para a conta de execução. Mas, às vezes, as pessoas estão fazendo cálculo do período que captou até o período da liberação da execução. Eu recebo, às vezes, pedido, Renata, de que a pessoa captou, sabe que ainda vai passar por uma análise técnica, mas ela já está pedindo para fazer a liberação do dinheiro, não é assim.
A liberação ela só se dá depois de ser submetida à CNIC. Nós estamos hoje aí em torno de 3 a 4 dias para fazer essa checagem. Se a gente não tivesse 3.500 projetos sendo executados, nosso tempo era menor. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, a gente não sabe, às vezes, se é felizmente ou infelizmente, a quantidade de projeto é muito grande, a quantidade de captação é muito grande, e a nossa equipe tem uma limitação de pessoas. Nós temos um grupo para fazer isso, e não há como fazer que não seja por ordem de chegada, por ordem dessas captações. Mas, eventualmente, se algum de vocês que nos ouve tiver uma emergência para fazer um pagamento, tiver uma coisa que realmente está no limite, passa um e-mail para mim, todo mundo sabe meu e-mail, quem não sabe eu vou publicar aí, meu e-mail é enilton.menezes@cultura.gov.br. Eu respondo a todos os e-mails, não existe um e-mail que eu não responda. E aí eu dou uma sugestão para quem quiser se dirigir ao Ministério. Se vocês acham que é uma estratégia boa copiar 12 pessoas no e-mail, não é uma estratégia boa, porque nenhum dos 12 responde. A gente sempre acha que o outro está respondendo. Então, os nossos e-mails das nossas equipes estão todas publicadas no nosso site, se dirijam diretamente a essas pessoas, a essas áreas, e preferencialmente utilize a aba de solicitações, porque é o lugar onde fica tudo registrado. Eu até tenho feito apelo nos nossos contatos com proponentes, que, por exemplo, não usem. As pessoas descobrem o meu telefone, não que eu não queira que descubra, mas não use Zap, não use Facebook, não use rede social, porque isso não é o veículo para se fazer uma solicitação ao Ministério da Cultura. Se você faz um pedido no meu Zap, eu não tenho como passar para as equipes, porque os telefones das pessoas são telefones privados. O meu telefone é privado, nem eu tenho telefone do Ministério. Então, quer fazer alguma solicitação de urgência, mande pelos e-mails, pelos canais que são institucionais, ou dentro de solicitações, ou dentro dos e-mails que estão publicados, que tem o @cultura, que são e-mails institucionais. Eu lhe garanto a todos, e quem me mandar qualquer e-mail de demanda, eu encaminharei o mais rápido possível para as equipes técnicas, e aí você fazendo no e-mail, tudo fica registrado, porque o seu e-mail vai para dentro do sistema. A gente digitaliza e coloca para dentro do sistema. Eu não tenho como atender pelas redes sociais. Eu, inclusive, tive que sair, antes de tomar posse em janeiro, eu saí de todas as redes sociais, porque a pessoa faz um pedido por telefone. Tem gente, é engraçado, porque tem gente que liga para mim para dizer que mandou um e-mail. Na verdade, se eu atender uma ligação, não que eu não queira atender, mas se a pessoa da qual você mandou um e-mail tiver que atender a sua ligação só para você dizer que mandou um e-mail, eu estou deixando de fazer outra coisa. Então, tem gente que manda um e-mail, aí manda um zap, telefona, manda um sinal de fumaça, manda um aviso no Facebook, manda uma mensagem no LinkedIn e manda um apelo no Twitter. Tudo a mesma coisa. Mandando por e-mail, o atendimento será feito dentro da ordem de chegada, dentro do respeito às pessoas que também mandaram e-mail, e você vai ter uma resposta mais rápida do que mandar para o Zap. Então, de fato, a gente tem ainda, aí, resumindo, temos algumas fragilidades dentro do sistema? Temos. Temos alguns atrasos? Temos. Por que a gente ainda está nesse período de um pouco atraso, que eu queria que todo mundo compreendesse? Simplesmente por causa da quantidade. É muito projeto entrando, muito mais do que a gente imaginava que pudesse entrar. Em ano nenhum do sistema PRONAC, entrou 8 mil projetos em 6 meses. Isso é recorde absoluto dos 32 anos que nós estamos trabalhando. O porquê disso, a gente sabe. O Marcelo falou muito disso. Uma falta de cuidado, de tratamento, de acesso durante 4 anos que a gente teve, e as pessoas estão, de fato, querendo participar, estão dando credibilidade ao novo MINC. Afinal, a gente tem uma ministra forte, uma ministra que representa a classe artística. Nós temos uma equipe muito bem montada, a ministra montou uma equipe muito boa de técnicos. Nós resgatamos para a Cefic pessoas que tinham saído, trouxemos de volta o Odessi, trouxemos de volta Vicente, trouxemos de volta Rômulo. São pessoas que a maioria das pessoas conhecem, que são especialistas na área, que estavam encostados, tinham sido relegados um estava na área de pessoal, o outro mandaram trabalhar remotamente, né? Então a gente trouxe de volta essa equipe,
Mas hoje a gente está trabalhando, isso é constatado numericamente. Hoje eu tenho na Cefic, apesar de uma demanda maior do que eu tinha em 2013, foi quando eu saí daqui, uma equipe 40% menor do que eu tinha naquela época. Então, a gente também está tendo que reconstituir as equipes. Hoje mesmo foi dado um aviso pela área de pessoal que o nosso concurso público foi aprovado lá no Ministério do Planejamento, e a gente em breve vai fazer um concurso público para repor todas essas equipes de todas as áreas. Então, aos poucos, a gente vai colocar esse trem andando. Já colocamos no trilho, mas aos poucos nós vamos colocar ele andando numa velocidade que as pessoas vão perceber que está andando na velocidade certa. A gente sabe que esse ano foi atípico, é um ano de retorno do Ministério da Cultura, é um ano de uma busca muito grande por projetos, por contato, por diálogo. É um ano que a gente, passando 2023, se a gente conseguir superar esse volume enorme de projetos que entraram, certamente no próximo ano, todo mundo com seus projetos aprovados, executando, a gente vai ter uma estabilidade maior e certamente vamos cumprir os prazos que vocês tanto pedem para não cumprir. Eu queria ressaltar que a gente não tem interesse nenhum de que os projetos não sejam realizados. Nós, Ministério, a ministra tem dito muito isso, nós que fazemos a gestão do Ministério, estamos do mesmo lado de vocês. Não existe dois lados, um lado que pede, um lado que concede, um lado que solicita, um lado que analisa. Nós estamos do mesmo lado, a gente quer que o desenvolvimento da cultura brasileira caminhe da forma que deve caminhar. Então, nós somos parceiros dos proponentes, somos parceiros dos investidores. Não existe sistema funcionando, eu digo muito isso para nossas equipes, que era uma visão deturpada da gestão passada, não existe Lei Rouanet sem proponente. Não existe ação cultural realizada sem que os proponentes ofereçam para a gente essas ações. Tudo parte de vocês. Tudo parte do proponente, do agente cultural que nos apresenta uma proposta que ele quer realizar. A partir daí, a gente tem que dar condições mínimas necessárias, dentro dos tempos certos que vocês querem, e é justo que queiram, para que vocês realizem as ações culturais e busquem esse financiamento tão importante da Lei Rouanet e dos incentivos fiscais que são oferecidos por esse mecanismo. Enilton, muito obrigado. Alain, obrigado pelas considerações e também as perguntas do público que nos acompanha nesta live promovida pelo Instituto Cultural Ingá. Enilton, já se encaminhando aqui para o fechamento dessa live, quero agradecer também ao Marcelo Seixas, que participou conosco, o Caio Cesaro também, que participou conosco, produtores culturais de Maringá e de Londrina. Enilton, em nome do Instituto Cultural Ingá, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade aí para atender a demanda da classe cultural do Norte e Noroeste do Estado do Paraná, e volto para você para as considerações finais, para esse fechamento na perspectiva do desenvolvimento da Lei Rouanet. Então, muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. É muito bom a gente estar sempre dando essas explicações, é bom esse contato, é bom esse retorno, é bom saber que problemas ainda devem ser resolvidos. A gente está aqui num grupo que é super competente, as pessoas estão trabalhando muito. Às vezes eu saio daqui 8h30, 9 horas, e quando eu passo ali pelos corredores da secretaria, eu vejo pessoas trabalhando, e eu não sei, eu pergunto, o que é que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa? Tudo bem que eu sou secretário, eu tenho que ficar, mas vocês não precisam ficar. Mas eles estão mesmo dedicados, porque eles estão compreendendo que esse é um momento de retorno, é um momento de reconstrução. Eu, às vezes, respondo e-mail fim de semana, sábado, domingo, e nessas respostas eu encaminho para um técnico nosso, mas eu encaminho sempre com o intuito dele acordar segunda-feira e ver o e-mail e responder. Aí quando eu vejo ele está respondendo sábado e domingo, eu digo, pelo amor de Deus, fique descansando na sua casa, deixe para responder segunda-feira. Só para vocês verem que nós temos uma equipe muito, muito comprometida com o fazer cultural do Brasil. A gente não produz cultura, quem produz cultura é a sociedade brasileira. E queria já deixar aberto, eu acabei de colocar o meu e-mail, você pode divulgar o e-mail, quem quiser fazer algum questionamento, alguma questão mais que não deu tempo de fazer, pode fazer, que será um prazer responder. Se vocês tiverem aí, o pessoal que ficou vendo as perguntas, eu sei que o tempo foi pequeno, se vocês quiserem encaminhar perguntas que devem ser respondidas, pode nos encaminhe com o e-mail da pessoa que a gente pede. Se eu não puder responder, eu peço um técnico para responder e para encaminhar
essa demanda. É assim que a gente faz o fomento da cultura brasileira, é ouvindo, é atendendo, é tentando cada vez mais acertar, reconhecendo que temos algumas fragilidades ainda internas, mas estamos no processo de reconstrução e eu espero que vocês nos ajudem nessa reconstrução, até mesmo a partir agora do dia 1º de novembro, que nós vamos abrir, vocês vão ver lá no Salic, nós vamos abrir um link a partir do dia 1º para vocês participarem da gente da reconstrução da Instrução Normativa de 2024, que será publicada no nosso planejamento exatamente no dia 1º de fevereiro de 2024. Obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, Enilton Menezes, obrigado, Marcelo Seixas, ao Caio, ao Alan, todo mundo que nos acompanhou nesta live promovida pelo Instituto Cultural Ingá, em parceria com o Ministério da Cultura, Governo Federal. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.